E aí, galera do Mais Humanas? Rapaz, semana passada a gente precisava dar uma aulinha para terminar, para deixar nosso conteúdo sempre encaixadinho, né? Mas infelizmente eu adoeci, né? Não era o pior, né? Não estava com Covid ou coisa do tipo, mas eu estava tossindo, estava espirrando, estava com um quadro gripal considerável, estava tossindo muito, espirrando muito, né? Com bastante sinais de gripe e não era legal a gente dar aula dessa forma, né? Só agora pude melhorar, ainda não sei se dá para perceber, mas a minha voz ainda está um pouco afônica, né? Tá um pouco assim fanhosa, né? Como a gente diz. Mas só agora eu pude também gravar essa aula. Por isso ela demorou um pouco a chegar na plataforma, porque eu não tinha condições de falar, estava cansando muito, porque eu tenho asma, né? E aí, com muita coriza, né? Muita secreção, tossindo bastante, espirrando, não tinha como eu gravar a aulinha. Mas agora eu vou gravar para vocês, e aí essa aula está aqui na plataforma do Mais Humanas, para vocês poderem desfrutar desse conteúdo, e na aula de quarta-feira, né, a gente deixa tudo igual, fica tudo certinho, tá bom, gente? Então hoje eu vou repaginar com vocês aqui as questões sobre o empirismo britânico, aproveitar que não ficou tão enfático na última aula. A gente tem aqui alguns autores para a gente dar uma desfrutada deles, para a gente refletir um pouquinho sobre eles. E a gente começa aqui com a primeira questão do empirismo britânico, da apostila, né? A gente vai caminhando aqui na página, deixa eu ver o número da página, número 12, né? Vamos aqui responder a questão 1 da página 12. Salvo engano, a gente ainda não respondeu essas questões, tá bom? Eu vou responder algumas dessas e algumas da próxima, que é o contratualismo e o iluminismo, da fase iluminista ou fase contratualista da filosofia, tá bom? Gente, primeiro eu queria lembrar vocês que o empirismo é toda aquela corrente filosófica, toda aquela epistemologia que a gente já viu em sala de aula, né? Aquela teoria do conhecimento que está baseada, que baseia, norteia o conhecimento a partir da experiência sensível, a partir do conhecimento sensível, né? A partir das experiências do teste, da experimentação, daquilo que a gente chama de observação empírica, tá bom? Então, para a gente poder conduzir aqui os nossos trabalhos da melhor maneira possível, eu quero que vocês analisem aqui esse primeiro teórico, que é o David Hume, é um dos representantes do empirismo. Sua teoria sobre as ideias parte do princípio de que não há nada em nossa mente que não tenha passado antes pelos 5 sentidos, característica primordial do empirismo. Portanto, as ideias vão se formando ao longo da vida. Dessa forma, Hume se afasta do princípio corrente racionalista, que seria o inatismo, segundo o qual afirma-se que as ideias já são inatas ao sujeito, né, já estão em nossa mente. De acordo com o pensamento de David Hume, é correto afirmar que as percepções dos sentidos geram impressões e ideias. As ideias que podem ser consideradas verdadeiras são as inatas. Claro que não, né? A gente acabou de ver isso no enunciado. As ideias fictícias são as ideias que têm mais alto grau do ser, da existência material. Não, né? Até porque o conceito de ideia fictícia ou factícia, né, não pertencem também a David Hume. As percepções dos sentidos nos enganam. Por isso, as ideias daí decorrentes são falsas. São elementos da filosofia cartesiana, né? São elementos do pensamento de René Descartes. As ideias são impressões inatas, também não. Todas as 4 questões abaixo, todas as 4 assertivas abaixo da opção A, elas têm distorções, né? Elas têm distratores de extrapolação, né? De contradição e até falaciosos mesmo, errados, tá? Em relação ao pensamento de David Hume. Uma das principais contribuições do empirista David Hume, né? Também considerado uma espécie de cético do empirismo, é o conceito de que as experiências, as percepções dos sentidos, elas geram impressões e ideias. Tudo com decorrência do processo do conhecimento, né? Tudo como decorrência do processo de experiência sensível. Então, a gente sente, e porque tem contato através dos 5 sentidos, esse contato, essa experiência, promove ideias e impressões à mente humana. Portanto, a opção correta da questão 1 é a opção A, beleza? Essa aqui é a opção correta, tá bom? Vamos lá?
Aqui, ó. Ei, maravilha, tá bom? Vamos agora para a questão número 2. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente naquele que já nos enganou uma vez. René Descartes. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. A ideia aqui, né, é apresentando o conceito, né, a relação entre ideia e impressão. Toda ideia precisa de uma impressão. Né? De que impressão deriva esta suposta ideia? Ou seja, para Hume, qualquer ideia ela é fraca se ela não estiver marcada por uma impressão sensorial, se ela não tiver uma origem sensorial. Então a gente tem aí o confrontamento de dois conceitos céticos, o conceito do ceticismo cartesiano, né, dizendo que os sentidos nos enganam, e logo abaixo nós temos o segundo texto explicando, David Hume explicando que qualquer ideia apartada da experiência sensorial é uma ideia fraca, é uma ideia que não marca, né? É uma ideia que não deve ser levada em consideração. Ela merece nossa suspeita. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume defendem, opção A, os sentidos como critério originário para considerar o conhecimento legítimo? Não. Né? Até porque Descartes é racionalista e está apontando os sentidos como enganosos. B, entendem que é desnecessário suspeitar? Também está errado, obviamente, os dois textos mostram desconfiança, né? Um desconfiando dos sentidos, outro desconfiando da ausência dos sentidos. C, são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Não, o criticismo é uma mentalidade, é uma corrente filosófica que é inaugurada com Immanuel Kant. Né? Aqui nós temos duas ideias opostas, desconfiando a origem do conhecimento a partir de matrizes diferentes. Uma, o racionalismo de René Descartes, outra, o empirismo cético também de David Hume. D, concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Absolutamente não. Obviamente que eles defendem um e outro ponto como sendo originários. Hume, os sentidos, Descartes, a própria razão ideal. E, atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Obviamente. Então aqui a gente tem aí a opção correta. A opção correta na 2 é a A. Tá bom? Porque apresenta exatamente a relação correta, né, com os dois enunciados. A gente vê que cada um demonstra um papel, dá uma origem diferente para o papel dos sentidos, a impressão sensorial ou o uso dos sentidos na obtenção do conhecimento. Tá bom? Vamos para a questão número 3. 3. Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e também a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Essas ideias já eram conhecidas por nós. Podemos perceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a ideia de virtude a partir dos nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. David Hume, investigação sobre o entendimento humano. O que David Hume está dizendo? Exatamente o que a gente vem conversando desde a primeira questão. Para David Hume, qualquer ideia que a gente tem, ela está baseada numa experiência que precedeu aquela ideia. Primeiro a gente tem uma experiência, depois dessa experiência a gente chega a alguma conclusão. A gente gera uma ideia a partir da experiência. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. Essa é logo de cara a resposta correta, gente, porque é exatamente do que o David Hume vai tratar.
David Hume é o filósofo que apresenta para nós que qualquer conteúdo ideal, né, que a mente produza, que tenha na mente, né, que venha à mente, que ocorra à mente, qualquer pensamento tem origem numa experiência sensível, a partir das sensações humanas, tá? Então, ele duvidaria de qualquer coisa que não tivesse uma origem clara a partir dos sentidos, ok? Pode-se admitir também, questão 4, pode-se admitir que a experiência passada dá somente uma informação direta e segura sobre determinados objetos em determinados períodos do tempo, dos quais essa pessoa teve conhecimento. Só um parênteses. Aqui a gente vai continuar refletindo sobre David Hume, porque David Hume entende que ele é tão cético e tão dependente dos sentidos que ele entende que as experiências elas são definidoras do conhecimento e da ideia a partir de um recorte de tempo. A partir de um determinado momento, né, no futuro, nada garante que aquela ideia vai continuar sendo a mesma, porque a nossa impressão continuará dependendo da experiência que a gente estiver tendo em época, ou na época da experiência. Então, uma experiência do passado não necessariamente vai ocorrer da mesma maneira no futuro, segundo David Hume. Todavia, é esta a principal questão sobre a qual gostaria de insistir, porque esta experiência tem de ser estendida a tempos futuros e a outros objetos que, pelo que sabemos unicamente, são similares em aparência. O pão que outrora comi alimentou-me, isto é, um corpo dotado de tais qualidades sensíveis estava a este tempo, dotado de tais poderes desconhecidos. Mas segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me, como ocorreu na outra vez, e que qualidades sensíveis semelhantes devem sempre ser acompanhadas de poderes ocultos semelhantes. Mas segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me, como ocorreu da outra vez, e que qualidades sensíveis semelhantes devem sempre ser acompanhadas de poderes ocultos semelhantes. A consequência não parece de nenhum modo necessária. Ou seja, não é porque a consequência de uma causa no passado, dentro de um quadro experiencial, foi uma, que ela vai se repetir como garantia essencial e necessária para sempre. Essa é a reflexão do David Hume. O problema descrito no texto tem como consequência Opa. 4, cadê a 5? Aqui. Não, 4. Tá. O problema desculpa aí, gente, a bugada. O problema descrito no texto tem como consequência a universalidade, calma, a universalidade do conjunto das proposições de observação. B, a normatividade das teorias científicas que se valem da experiência. C, dificuldade de se fundamentar as leis científicas em bases empíricas. D, inviabilidade de se considerar a experiência na construção da ciência. Correspondência entre afirmações singulares e afirmações universais. Gente, na questão 4, o que o David Hume está propondo é o que eu expliquei na hora que a gente estava lendo o textinho. A ideia do David Hume é mostrar que não necessariamente a gente consegue fundamentar uma lei científica baseada em mera empiria, em mera consequência observacional. É preciso muito mais do que isso para que a gente considere algo como uma teoria científica. E a palavra teoria científica, ou a própria ideia de metafísica para a época, ou a própria ideia de hipótese para a época, era levada muito a sério, né? Porque eles estavam afirmando um método. Então, o David Hume entendia que não era fácil fazer uma afirmação como tal. Então, aqui, a resposta mais correta, certo? É essa daqui, ó, a C, tá bom? David Hume está tentando dizer para nós que há certa dificuldade em se fundamentar as leis científicas
em bases meramente empíricas. O meramente entra aí por minha conta e risco, mas com certeza melhora o seu entendimento sobre o pensamento de David Hume, que apesar de ser um empirista, entendia que a reflexão empírica ela tem suas limitações. E isso é levado em conta até hoje, tá? Então, é um princípio fundante do pensamento científico, né? Da verdade científica quanto descoberta. Vamos para a questão 5, e aí depois a gente vai responder mais 5 questões sobre o contratualismo e o iluminismo. Antes eu vou dar uma explanaçãozinha sobre o que seria o contratualismo e também o que seria o iluminismo. Vamos lá. Questão 5. Texto 1. Os segredos da natureza se revelam mais sobre a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Francis Bacon, Novo Organum. Inclusive, Francis Bacon é tão empirista, mas tão empirista, tão realista, que ele vai fazer aí uma releitura, né, da obra clássica de alcunha de Aristóteles e seus discípulos, o Organum. Né? Vamos lá, texto 2. O ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela objetificação do espaço físico, retomada do modelo criacionista, não, recuperação do legado ancestral, também não, infalibilidade do método científico, em nenhum lugar a gente viu aqui alguma coisa apontando para a infalibilidade do método científico. Formação da cosmovisão holística, opção A, gente, objetificação do espaço físico. Os segredos da natureza revelam sobre a tortura dos experimentos, mais sobre a tortura dos experimentos do que sobre o seu curso natural. Tá? Falando aqui, ó, os segredos da natureza se revelam. E embaixo, o ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais a relação de equilíbrio da natureza. Obviamente, a resposta correta é a ideia de que há uma tentativa de objetificação do espaço físico, do espaço natural, né? Uma questão meio pré-socrática e até, né? Poderia estar contextualizada com o texto dos filósofos pré-socráticos. Tá bom? Bom, a resposta correta aqui, então, na 5, né, é a opção A. Tá bom? Agora, gente, nós vamos para as questões, responder mais 5 questões aqui, tá? Do contratualismo e do iluminismo. Tá? São questões bem relevantes para o Enem. Antes da gente, quarta-feira, né, estudar o criticismo kantiano, uma excelente aula vai ser essa também. Mas a gente vai aqui vamos desfrutar um pouco, tá, das questões desse tópico, que é o contratualismo e o iluminismo. Tá? Vamos lá. Gente, primeiro, o que é o contratualismo? O contratualismo é a perspectiva filosófica enciclopédica, né, que leva aí três grandes nomes das teorias contratualistas, mas principalmente Thomas Hobbes, John Locke, né, e, obviamente, Jean-Jacques Rousseau, são grandes nomes do contratualismo. O contratualismo é a perspectiva da filosofia política, da filosofia sobre o Estado, da relação do homem com a sua organização social, que propõe que o ser humano vive ou transita ou transitou de um estado de natureza para um estado de contrato social. Esse contrato social, entenda-se, leia-se, a decisão dos seres humanos viverem em sociedade e, além de viverem em sociedade, viverem sob um regime social comum àquele grupo social, né? Com as mesmas leis, sob as mesmas leis, sob os mesmos princípios de governo, sobre os mesmos princípios de justiça, sobre os mesmos princípios de coesão social, né, de fundamentação do Estado. Então, as teorias contratualistas são as teorias que vão recuperar o pensamento clássico sobre o que é a grande polis, sobre o que é o grande Estado, ou o que são as grandes cidades-estados, né, e aí as grandes nações como grandes estados. Tá? A ideia de unidade, né, de unidade social a partir dessa concepção do que é o Estado. Por isso, essa ideia de contrato, né? O contrato social seria um termo de condicionamento, uma espécie de aliança tácita, né? Que está ali latente nas relações sociais. Ela não é um contrato à amostra, mas é um contrato intuitivo dos seres,
que decidem viver sob as regras daquilo que a gente chama de Estado, né? E aí eles vão variar sobre quais são essas regras de convivência de Estado. Então, o contratualismo primeiro tem essa perspectiva, tá? O outro tópico dessas questões é o iluminismo, que é um movimento que começa a surgir ali no século XVI e vai se engrossando em fileiras durante todo o século XVII, alcançando seu apogeu, né, no século XVIII, que são as ideias de libertação do homem, né, da perspectiva teocêntrica, absolutista, tá, e mística, baseada no misticismo. Então, a gente vai ter um novo modelo político, que é a quebra do absolutismo, as reflexões sobre a necessidade de se quebrar o absolutismo, uma nova perspectiva religiosa, né, como um novo espaço para se relacionar com a sociedade, e uma nova perspectiva econômica. Esses três elementos surgem dentro daquilo que a gente chama de movimento iluminista. Então, a percepção sobre o homem, a valorização do ser humano em si, né? Cresce o sentimento humanista, diminui o sentimento teocrático, teocêntrico, cresce o sentimento antropocêntrico e cresce a necessidade de se questionar o controle do Estado, né? Então, as perspectivas sobre o Estado, as perspectivas contratualistas a partir de agora, serão baseadas, pautadas, tão somente na perspectiva de relação entre o homem e sua liberdade, sua igualdade entre os outros e a fraternidade necessária para que a sociedade se desenvolva. Então vamos lá, gente. A teoria do Estado contratualista foi uma das grandes contribuições do pensamento ilustrado para a contemporaneidade, definindo aspectos da democracia ocidental. Essa teoria tem fundamento na obra de Voltaire, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu ou Diderot, né? São as opções que nós temos aí para as nossas questões. Vamos lembrar que a concepção de democracia moderna está totalmente baseada no pensamento russoniano, galera. Jean-Jacques Rousseau escreve o livro do Contrato Social. Ele é considerado um dos grandes inspiradores da Revolução Francesa, né, do Iluminismo francês. Não que os outros nomes aí também não sejam, né, grandes nomes para esse processo, mas a nossa questão oferece como resposta Jean-Jacques Rousseau, mas para o pensamento democrático contemporâneo, basta você lembrar da obra do pensamento, do conceito de vontade geral de Jean-Jacques Rousseau, né, defendido por ele como sendo necessário para que o Estado, né, o contrato social, seja algo mais justo, quando os homens decidem as coisas não pela autoridade do clero, não pela autoridade do monarca, mas pelas assembleias gerais, pela vontade geral. Daí começa a nascer a concepção de democracia que a gente conhece nos dias de hoje, tá bom? Então, Jean-Jacques Rousseau é o grande precursor daquilo que a gente chama hoje de democracia moderna, daquilo que se encontra em alguns lugares. Não em todos, não a todo momento, né? Enfim. Questão 2. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo próprio poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências entre os indivíduos. Os poderes legislativo, executivo e judiciário atuam de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Montesquieu, do Espírito das Leis. Gente, essa obra é fundamental e também é fundante para o modelo de Estado que a gente tem hoje, ou para o modelo de contrato social contemporâneo. É a perspectiva dos três poderes, ou a prerrogativa, né? O princípio da lei dos freios e contrapesos. Perceba que um cidadão, uma só pessoa, ou um grupo de pessoas que tem em si o poder de elaborar leis, executar as leis, ou colocar em prática as leis, e ao mesmo tempo julgar as querelas entre os indivíduos, essa pessoa teria um poder absoluto
e isso não seria mais democrático. Para facilitar o espaço democrático, nós temos aí os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Perspectiva, obviamente, desenvolvida por o Barão de Montesquieu, também um filósofo iluminista. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade de um Estado. Tá? Não é de um estudo, é de um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja, tá? Em que haja exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas. Exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas? Isso não me parece muito democrático. B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa? Obviamente não. Lembrando que nós estamos falando sobre um iluminista. Concentração de poder nas mãos das elites? Não, o próprio enunciado já criticou isso, né? O próprio recorte do Espírito das Leis que a gente leu já descarta esse distrator aí. D. Estabelecimento de limites aos atores públicos e também às instituições de governo. Ótimo. Essa é a opção, com certeza. Né? A gente está aqui pensando exatamente que os 3 poderes trazem uma concepção de equilíbrio ao exercício do próprio poder, dos poderes. Então, poder controlando poder. É assim que funciona. Tá? Poder controlando poder. Tá? Essa é a ideia dos freios e contrapesos, tá bom? Da teoria de Estado. Vamos agora responder a questão 3. Buena gente, gente buena. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Bom, aqui a gente tem um texto do contratualista Thomas Hobbes, que é um absolutista diferente de Montesquieu, diferente de Jean-Jacques Rousseau, diferente de John Locke. Né? Ele é um absolutista e ele entende que o homem em estado de natureza é violento por si só e sem o controle de um monarca absoluto, né? Sem o controle de um Estado absolutista, esse ser humano será continuamente um praticante da violência. Ele estará sempre na condição de guerra de todos contra todos, que é aí uma das grandes sacadas do pensamento hobbesiano. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Destoando completamente de Thomas Hobbes, Rousseau vai dizer que no estado de natureza é o melhor momento para o homem, era o melhor momento, a melhor condição em que o homem tinha para se viver em paz. É desse pensamento russoniano que sai a ideia de que é a sociedade que corrompe o homem. Na verdade, Rousseau vai mostrar que o que vai passar a corromper o homem é um desvio egoísta da necessidade da propriedade privada. Porque, de repente, o homem começa a cercar terras e ele começa a disputar por essas terras cercadas cada vez mais. Né? O distanciando do sentido de coletividade, o distanciando do sentido de comunidade, né? Fazendo evocar muito mais o sentido de egoísmo dos seres humanos. Então, vamos lá à questão. Os trechos apresentam divergências conceituais entre 2 autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma predisposição ao conhecimento? Não. Submissão ao transcendente? Não. Tradição epistemológica? Também não. Há uma condição original, ao chamado estado de natureza. Ambos, tanto Hobbes quanto Rousseau, vão buscar no estado de natureza a condição ideal do homem, ou o ideal violento, ou o ideal para a paz. No caso de Hobbes, o ideal violento, o homem violento se encontra no estado de natureza, porque ele vai viver sempre na predisposição da guerra de todos contra todos. Já Rousseau vai dizer que no estado de natureza o homem não tem a preocupação com a propriedade privada e por isso mesmo está mais predisposto a se manter em paz. Mas a resposta para os dois é que eles procuram uma justificativa para suas teorias na condição original do homem, que também a gente pode chamar de estado de natureza. Beleza? Vamos para a questão 4. Em um sentido geral e fundamental, direito
é a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras que, nesse caso, são leis ou normas. E tais regras têm por objeto o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. Abgano, Dicionário de Filosofia. O sentido geral e fundamental do direito, e aí para você pensar direito naturalista, o direito contratualista, qual é a percepção de direito moderna? Né? Lembrando que as concepções de direito moderna começam a ser forjadas exatamente na Revolução Francesa com a ideia de direito à igualdade, direito à liberdade, direito à fraternidade. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? que acontece ali no contexto da Revolução Francesa. Depois, a concepção herdada de república, né, que é recuperada do pensamento platônico, banhada pelo pensamento russoniano, pelas práticas da Revolução Francesa, desembocando nas independências dos Estados Unidos, do Brasil, né, das grandes colônias da Europa aqui nas Américas, a percepção de liberdade política e de direitos civis começa a nascer ali. Né? Aquilo que hoje a gente chama de Estado democrático de direito, né? Ou seja, o contrato social, né, de Estado baseado no direito dos indivíduos, ou no chamado direitos humanos, no atual e famigerado direito humano, né, que é tanto criticado por uns nos dias de hoje. Claro que sem fundamento. Né? As críticas que se fazem aos direitos humanos hoje, como professor de Sociologia e Filosofia, eu me sinto no dever de esclarecer para vocês que são críticas infundadas a partir do momento que não se critica o direito, mas sim a forma como o direito é aplicado em alguns lugares. Né? Isso a gente pode criticar, isso é de fato. Mas criticar o princípio do direito é impossível para uma sociedade que se pretende se manter. Eu costumo dizer que você não pode comer um bolo todo e ainda ter o próprio bolo. Né? Ou você come o bolo ou você tem o bolo. Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não dá para criticar os direitos humanos e pedir direitos, né? E exigir que hajam direitos, sejam eles quais forem, inclusive da própria liberdade, tão alegada na contemporaneidade. O sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se à aplicação de códigos legais, como o próprio texto já disse, coexistência humana. 2 vezes aparece a expressão coexistência humana. Por isso a resposta, olha, é a B, ó. Regulação do convívio social. Tá? Essa é a opção mais correta, se você for observar. Nenhuma das outras necessariamente está errada. A A não está necessariamente errada. Legitimação de decisões políticas, o direito alega e garante isso. Mediação de conflitos econômicos, o direito também trabalha com isso. Representação e autoridade constituída, por que não? Né? Mas, de acordo com o texto, é a opção B a mais correta, senhores. 5, e última questão da nossa videoaula de hoje, tá bom? Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se com a comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras. Gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte desse acordo, né? Desse contrato de proteção à propriedade privada, John Locke. John Locke é um dos pais da teoria do liberalismo clássico, né? É um dos primeiros a defender de maneira mais organizada e sistemática a propriedade privada como sendo obrigação do Estado defender, né, a propriedade privada. O direito do homem inalienável de ter aquilo que é seu, de lutar para conquistar, lutar para manter, lutar para fazer crescer, né? Lutar para proteger. Bom,
Segundo a teoria da formação do Estado de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve manter a liberdade de estado de natureza de natureza, direito inalienável? Não de estado de natureza, tá? Vamos lá. Abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum? Também não. Ninguém abre mão de direito individual. Vai abrir mão de uso coletivo da força, vai dizer John Locke. Né? Que aí quem tem que fazer o direito do uso coletivo da força é o Estado. Mas direito ao uso individual da força ainda é do indivíduo. Abdicar de sua propriedade e submeter-se não ao poder mais forte de jeito nenhum. Se todos têm que concordar para que possa se manter. Então a ideia é que não existe o mais forte ter o direito de tomar a terra do mais fraco, por exemplo, também. Tá? O Estado tem que garantir esse sistema de proteção, segundo John Locke. Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Para garantir a propriedade privada, é necessário que hajam regras claras que a sociedade concorde. Esse seria o contrato social para John Locke. Então a resposta correta aqui, gente, é a opção D. Diz assim, renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não sua independência. Não, exatamente. A ideia aqui de John Locke é promover um Estado que garanta acesso à propriedade privada, à defesa da propriedade privada e o direito do indivíduo a defender sua propriedade, caso principalmente o Estado não esteja presente para proteger. Tá bom? Gente boa, na próxima aula aqui, ou na aula seguinte, a aula que está sendo gravada aqui com vocês, nós vamos estudar sobre o criticismo kantiano, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula. Mais uma vez, mil perdões aí, mas eu estava realmente sem condições, né, de apresentar essa aula para vocês antes. Um grande abraço a todos e espero que tenha sido útil. Tchau, tchau.